Olá, seja bem-vindo aqui ao treinamento em custos e formação de preço de venda. Estou feliz que você tenha recebido aí o meu convite, tenha atendido a esse convite e se inscreveu aqui para participar do nosso treinamento, ok? Esse treinamento conduzirá você de maneira que você consiga transformar o seu conhecimento, de maneira que você consiga, mesmo sendo um pequeno ou microempresário, um empresário informal ou de uma empresa iniciante, a saber a maneira correta de fazer a formação do seu preço de venda, baseando-se aí no estudo, na análise dos seus custos. Isso é extremamente importante, porque a maioria dos pequenos e microempresários não tem esse suporte técnico, não consegue pagar uma consultoria caro, não tem os softwares computacionais necessários para fazer toda essa automação. Então, ficam perdidos formando preço em função da concorrência e arbitrando, multiplicando às vezes o custo por 2 e por 3 para garantir algum lucro, e nada disso tem embasamento científico, de maneira que você pode estar vendendo e faturando muito e não está tendo resultado, tá? Está apagando incêndio todo dia. Então, essa formação que eu preparei para você, ela tem esse intuito de tirar você aí dessa pseudo-escuridão e colocar alguma luz sobre esse tema. Claro que eu não vou esgotar aqui o assunto, mas eu vou lhe dar realmente um caminho prático, um caminho seguro para você aí no seu negócio fazer a formação de preços correta, ok? Então vamos iniciar aqui a apresentação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3, onde você vai, junto comigo, mergulhar aí nesse mundo dos custos e formação do preço de venda. Tudo bem? Então, ok. Observe que eu fiz um vídeo anterior onde eu apresentava para você algumas perguntas, e eu vou repetir aqui algumas delas para você ter certeza e se lembrar de qual é a necessidade que você tem de aprender sobre isso. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem um negócio, seja ele formal ou informal, você tem um negócio e quer se posicionar melhor para competir aí no seu mercado, tá? Então, aquelas perguntas que eu fiz, algumas delas são, por exemplo, a margem de lucro que você pratica hoje é uma margem segura? Você sabe que margem de lucro é essa? Por que segura? Você não está no aperto, não está no limite da sua margem de lucro, você tem margem para negociar, para dar desconto com o cliente ou numa compra em volume, e você precisa calcular isso, precisa saber que margem é essa. Isso é importantíssimo, tá? Outra pergunta que eu fiz foi, será que você está conseguindo cobrir os seus custos e tendo lucro? Bom, primeiro, você precisa saber quais são os seus custos, Então eu vou te mostrar no próximo vídeo uma planilha em Excel, vou te dar uma planilha em Excel, onde você vai poder planilhar lá os seus custos, até porque isso é necessário para fazer o cálculo do preço de venda. Mas eu posso te dizer que a maior parte dos micro e pequenos empresários falha em não planilhar os seus custos, tá? Não tem ideia real, tá? Não estou falando de saber de cabeça, é ter isso na ponta do lápis, no papel. Isso é muito importante, eu vou te mostrar como, tá? Esta outra pergunta, Robson, me perguntam muito isso, Robson, qual é a fórmula, qual é o cálculo correto, Porque você tem vários métodos, você tem custeio por absorção, custeio ABC, custeio variável, você tem uma série de coisas que são apresentadas na contabilidade de custos, e o pequeno empresário ele não sabe qual é a fórmula que serve para ele. Então vamos cobrir um pouco sobre isso, de qual é o cálculo que você deve fazer para aplicar aí no seu negócio, tá? Bom, outra pergunta que eu fiz é, como saber quanto vale o seu produto ou serviço? O que quer dizer com isso? Será que talvez seu produto não poderia estar sendo vendido por um preço maior? Será que você não está subestimando o preço do seu produto, só por causa da concorrência? Você está baixando muito e colocando o preço do seu produto aquém do que ele vale? Ou será que você está cobrando muito a mais do que o que ele vale? Você poderia reduzir o preço desse produto e ainda assim ter lucro? Não sei, vamos descobrir isso aqui aplicando métodos matemáticos, Como saber se você está vendendo o seu produto ou serviço abaixo do preço mínimo para ter lucro? Porque você pode baixar, você pode baixar o preço, não tem problema, desde que você esteja tendo lucro. Mas como saber qual é o mínimo? Até onde você consegue baixar para continuar tendo lucro? Isso é outra pergunta importante de responder. Bom, como você sabe, sou o professor Robson Dias. Nessa apresentação eu não estou aparecendo ao vivo na tela ainda, mas na próxima apresentação eu vou fazer isso, tá? Eu sou professor universitário, sou administrador de empresas,
com MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Então eu sou uma pessoa que legitimamente tenho autoridade para ministrar os assuntos de administração, e aqui na internet eu já sou autor de alguns produtos digitais, como o curso de elaboração de plano de negócio, o e-book Como Organizar as Finanças da Sua Empresa e diversas planilhas financeiras em diversos temas como ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, contas a pagar e receber e afins, tá? Então eu vou lhe ajudar nesse caminho, utilizando a minha experiência como professor, utilizando a minha experiência como empresário, porque eu também tenho um negócio, e utilizando a minha experiência em consultorias que eu já dei a várias pessoas, notadamente na elaboração de plano de negócio, para mostrar a você um pouco a respeito do que é a forma correta de fazer, ok? Então, bem, vamos, nesse treinamento, falar sobre, você já sabe, custos e formação de preços, tá? E nesse treinamento eu vou abordar, como você já viu no vídeo de apresentação, coisas como como formar o preço atrativo e você ganhar da concorrência, como embutir no preço final de venda as suas despesas fixas e variáveis. Isso é o tal do rateio, né, que as pessoas me perguntam muito, como fazer o rateio das despesas, importantíssimo. Como calcular a margem de contribuição, que é um outro conceito muito importante, margem de contribuição, vamos cobrir isso aqui bastante no treinamento. Como saber se o preço mínimo, né, como saber o preço mínimo a ser cobrado, a ser praticado num determinado produto, quando você quer fazer uma promoção ou dar um desconto, sem que você tenha prejuízo. Como saber que preço mínimo é esse? Isso é importante de falarmos. Como diluir os custos fixos em todos os produtos, isso é outro raciocínio baseado em rateio, né? Então, vamos iniciar o conteúdo, tá? Eu vou passar então o primeiro conteúdo para você, fique atento, tá? Vamos começar com alguns conceitos básicos. Aliás, não se pode iniciar o estudo de nenhuma matéria sem que abordemos os conceitos iniciais básicos que lastreiam o entendimento dessa matéria. Então, primeiro, 3 palavrinhas mágicas, muito importantes. O que são custos, o que são despesas e o que é lucro, tá? Olha só, eu não estou preocupado aqui com conceitos acadêmicos. Minha ideia é tornar a coisa simples para quem está querendo apenas, sabe, fazer o preço de venda de forma correta, ter lucro e tocar o seu negócio de maneira que o negócio cresça e se perpetue. Então eu vou cometer aqui alguns, entre aspas, erros, né, técnicos de propósito, porque eu não vou entrar em detalhes acadêmicos para não prejudicar o entendimento, ok? Em relação a custos, como que a gente pode dizer o que são custos? São gastos diretamente associados ao produto, ao serviço ou à venda. Ao produto, se for fabricação, ao serviço, se você utiliza algum produto para prestar um serviço, ou à venda, se estiver falando de comércio mesmo, comprar e vender. Então, todo gasto que está diretamente ligado a você operar é chamado ali, quer dizer, operar em relação à fabricação do produto, à prestação de serviço ou à venda do produto é chamado de custo. Já as despesas são gastos que são indiretos, eles estão indiretamente associados ao produto, ou ao serviço ou à venda, tá? Eu vou indicar para você um vídeo meu, tá? Que é um vídeo de como calcular ponto de equilíbrio. Naquele vídeo eu dou uma aula onde eu explico em mais detalhes custos, despesas e assim por diante, tá? O que é o lucro? O lucro, o tão desejado lucro, é o valor que sobra da venda depois que você retira, depois que você deduz todos os custos fixos, variáveis, todas as despesas fixas e variáveis. O que sobra é o lucro, tá? Então todo mundo quer ter lucro. Ter lucro é importante. Ter lucro significa crescimento, significa desenvolvimento, significa que você está fazendo o seu negócio de maneira saudável, tá? Então esses são alguns conceitos iniciais básicos, porque eu vou usar muita palavra custos, vou usar muita palavra despesas, vou usar muita palavra lucro. Você tem que saber direitinho o que é isso. Avancemos. Independente do método que a gente vai utilizar, aqui eu vou abordar o método de custeio por absorção, vou abordar o método do custeio variável. Não se assuste, não se preocupe, eu vou fazer de uma forma simples, tá? Independente do método, é comum que esses dados que você está vendo aí sejam necessários para fazer os cálculos, tá? Então, custos diretos de fabricação, que são gastos variáveis, precisamos do custo de matéria-prima, no caso da indústria, do custo dos insumos empregados na prestação de serviço e no custo da mercadoria, mais frete, mais seguro, no caso do comércio. Você precisa saber esses custos. Você que está vendo agora esse treinamento, você vai precisar levantar esses custos junto com no seu negócio aí, para fazer alguns cálculos que eu vou ensinar nos vídeos seguintes, tá?
Cálculo, o custo da mão de obra direta, aquela mão de obra mais diretamente ligada em função da produção de um produto, da fabricação de um produto, da prestação de serviço, enfim. E isso deve ser alocado em função do tempo que o trabalhador gasta na produção do produto. Eu vou explicar a você a respeito disso também. Também temos que ter os custos fixos, que são os gastos fixos, como despesas administrativas e outras, tá? Para que a gente possa pegar e ratear essas despesas entre todos os produtos, para que cada produto contribua para cobrir os custos fixos e depois nos gerar lucro. Tudo bem? Ok. Bom, eu queria aqui te dar algumas dicas antes de falar das fórmulas, né? Antes de entrar nos números, que é o seguinte. Existem basicamente 3 caminhos para você aumentar o seu lucro. Anota isso que isto vale ouro, tá? Isto vale ouro. Primeiro, o mais simples, né? E que todo mundo gostaria de fazer, que é aumentar o preço. Se você aumentar o preço vendendo a mesma quantidade, você vai aumentar o seu faturamento e, consequentemente, vai aumentar o seu lucro. Você aumentando o preço, você aumenta o lucro, porque o preço é parte, componente da fórmula de lucro, como você vai aprender comigo no vídeo seguinte. Ou você pode aumentar o volume de vendas, você pode vender mais, isso também é uma forma de você aumentar o seu lucro, tá? Você pode diminuir o custo, que é a melhor opção. A primeira opção é aumentar o preço, o mercado ele pode impedir que você faça isso. A segunda opção é aumentar o volume de vendas, depende de você vai ter cliente, você vai ter demanda, talvez você tenha que investir em estratégias promocionais para conseguir fazer isso, você tem dinheiro, né? Então o terceiro caminho é diminuir custo. Diminuir custo é sempre a melhor opção, independente de você querendo aumentar o seu lucro ou não. Porque você torna a sua empresa mais enxuta e mais competitiva, tá? Mas para isso, para diminuir o custo, você precisa pensar para diminuir o custo, precisa pensar a partir do custo meta. Ou seja, tendo o custo como meta, você vai verificar qual é o preço que o mercado cobra por aquele produto ou serviço, menos o seu lucro desejado, você descobre o custo meta e você vai trabalhar para ajustar toda a sua equação em cima desse custo meta aí. Não se preocupe que eu vou lhe ensinar como fazer isso, ok? Muito bem, avancemos. Isso posto, pessoal, você que está me assistindo aqui nesse treinamento de custo e formação do preço de venda, me faz lembrar, eu até coloquei aí, né, a citação ao professor Peter Drucker, né, que só se gerencia o que se mede. Na verdade, Peter Drucker, aí pegando carona nas falas do Edward Deming, o pai da qualidade. Só se gerencia aquilo que se mede. E eu posso te garantir, se você não sabe nada sobre seus custos, muito dificilmente conseguirá ter um preço de venda justo, competitivo, correto. Muito dificilmente, tá? Então, para você então chegar nesse nível de ter esse preço competitivo, de estar realmente conseguindo ter um lucro com a sua operação, você precisa ter em mente alguns pontos. Primeiro, determinar corretamente os preços de venda. Para isso, tem que conhecer os custos e aplicar as fórmulas corretas. Estabelecer limites para descontos. Lembra que eu falei? Você tem que saber qual é o mínimo que você vai cobrar para não ter prejuízo. Tá? Até onde você vai negociar com o seu cliente para dar descontos? Tem que saber qual é o seu limite mínimo. Definir estratégias promocionais e ou descontinuar produtos. Quando você conhece bem os seus custos, você consegue saber até onde você pode ir. Assim você pode definir estratégias promocionais e pode até descontinuar produtos cuja margem não está sendo mais interessante para você. Saber quais são os produtos mais lucrativos. Olha, você pode, por exemplo, queimar, por assim dizer, um produto, vendendo ele quase pelo preço de custo para atrair o cliente até a sua loja, para que ele possa se interessar por produtos mais lucrativos, desde que você saiba que produtos são esses. Qual é saber o nível mínimo de vendas, né? O ponto de equilíbrio, qual é o mínimo que você tem que vender para começar a ter lucro? Qual é o mínimo que tem que vender para você empatar os seus custos e despesas com, né, as suas receitas, tá? E decidir se você vai verticalizar ou horizontar a produção. O que é isso? Você vai verticalizar, você vai produzir tudo. Se você tem uma padaria, você vai produzir o próprio fermento, você vai produzir a própria farinha de trigo, por assim dizer, ou você vai terceirizar essa produção para outras pessoas e vai comprar pronto e só agregar isso e fazer o seu pão, tá? Então essas decisões para serem tomadas, essas análises, precisam de um bom gerenciamento de custos. E isso só se faz se você tiver isto muito bem estruturado, ok? Muito bem, então você pode se perguntar agora, mas Robson,
No meu caso e no caso do meu negócio, no meu caso específico, eu que sou comércio, eu que sou indústria, eu que sou serviço, esses ensinamentos que você está passando para mim vão servir para o meu negócio, para o meu caso? E se eu estou enquadrado no simples ou se eu sou um informal, para o meu caso serve? Olha só, o que eu vou te ensinar aqui são conhecimentos gerais aplicados a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de produto, seja no comércio, seja no serviço, seja na indústria. Agora, é claro que você precisará adaptar algumas coisas que eu vou ensinar aqui ao seu caso específico, já que eu não vou estar aqui fazendo um treinamento 1 a 1, eu tenho um curso específico sobre isso, onde as pessoas, aí sim eu analiso o caso de cada um, eu posso então dar sugestões de acordo com o seu negócio. Tudo bem? Então, muito bem. Agora, esse vídeo já está ficando um pouco longo, tá? Eu já vou encerrar ele e vou, antes disso, alertar você a respeito de 2 erros muito comuns em formação de preço de venda, tá? Primeiro erro comum é você tomar por base o preço do seu concorrente e utilizar o preço do seu concorrente como o preço de referência. Por que você não pode fazer isso? Porque você não sabe qual é a composição de custos e despesas de pessoal e afins do seu concorrente. E isso é um crime. Você não sabe como são os números dele lá por dentro. Então, é muito perigoso você utilizar o preço da concorrência como preço referencial para você, porque a composição de custos seu e dele pode não ser o mesmo. Então, você pode errar muito nisso, tá? Um outro grande erro, você vai aprender isso num dos cálculos, é você não incluir a depreciação do seu ativo imobilizado no cálculo do seu preço de venda. Por que isso? Porque se você comprou máquinas, equipamentos, comprou um veículo para fazer entrega ou coisas assim, essas máquinas e equipamentos elas vão se depreciar, quer dizer, elas vão perder o valor com o passar do tempo, certo? Em algum momento você vai ter que comprar essa máquina de volta. Se você não incluir a depreciação no preço de venda do seu produto, no futuro você não terá dinheiro para repor esses equipamentos, repor os veículos, repor as máquinas do seu negócio. Okay? Então isso é uma dica também que vale ouro, é muito importante incluir a depreciação do ativo imobilizado no preço de venda. Tudo bem? Bom, então, como eu já disse, esse vídeo está muito longo, eu vou parar por aqui, mas chama a sua atenção de que você tem que ficar atento ao próximo vídeo, é muito importante. Nele eu vou lhe ensinar como fazer os cálculos, eu vou lhe ensinar como utilizar a matriz BCG adaptada à formação de preço de venda, a matriz do Boston Consulting Group, né, que é uma técnica que a gente usa em administração e eu vou mostrar como adaptá-la ao formação de preço de venda e vou lhe mostrar, lhe dar uma planilha em Excel para você começar a organizar aí os seus dados e começar a fazer os cálculos do seu preço de venda, ok? Muito bem, então fique atento ao próximo vídeo, como eu falei, e meus agradecimentos, tá? Foi muito bom ter tido a sua atenção aqui nesse primeiro vídeo e peço, mais do que peço, né? Eu praticamente obrigo você a deixar o seu comentário ou a sua dúvida ou a sua sugestão aqui embaixo. Veja que já tem bastante pessoas comentando e que eu vou ler todos e vou prestar atenção no que você está colocando para que isso modele as próximas explicações, tá? Então deixa aí a sua dúvida, seu comentário, sua sugestão e nos vemos aí no próximo vídeo. Fique atento ao seu e-mail. Um abraço aqui do professor Robson Dias e tchau, tchau.